Dependência, eu estou falando de depender do outro. Depender do pai, depender da mãe, depender do filho, depender do amigo, depender do pastor, depender de Deus, depender do Espírito Santo. A leitura está em 1 Reis, capítulo 19. Versículo 15. Alguns versículos para frente. Deixando ciente que eu não vou pregar, eu vou apenas fazer uma reflexão aqui das nossas dependências. 1 Reis capítulo 19, versículo 15 diante, que diz assim: O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Deus é bom, né, irmão? Aleluia. Deus é muito bom. É maravilhoso. Nessa passagem a gente vê uma situação de Elias que estava em um lugar, estava no local, estava passando por um momento de dificuldade emocional. Foi para um local, estar sozinho, ele necessitava se isolar porque ele se achava só. E estando ali no seu mundo recluso, no seu mundo individual, no seu mundo no seu mundo reprimido, buscando a morte. Buscando a cada dia, a cada hora, a cada instante, buscando a solidão, buscando o isolamento. Mas Deus tem misericórdia dele, faz-se presente para ele e dá uma ordem para ele. E Elias, depois que é revigorado, vai fazer aquilo que Deus pede, que é ungir as pessoas que Deus havia solicitado. E o que me chama a atenção é, nessa passagem, além dele ter entrado dentro da caverna, é quando ele unge Eliseu. Ele coloca a sua capa sobre Eliseu. E Eliseu, mediante
essa ação de Elias sobre ele, já sabendo do que se tratava, faz assim: olha, deixa eu voltar e dar um beijo na minha mãe e no meu pai. Elias falou: vai, pois você sabe o que eu fiz com você. Você sabe agora o compromisso que você tem comigo. Porque eu preciso de uma pessoa, porque eu dependo de uma pessoa para estar do meu lado. Eliseu volta. Estava arando o que mesmo? Estava arando 12 juntas de bois. E ele estava com a última, com a 12ª. Penso eu que tinha a primeira junta, a primeira parelha. Penso que a parelha são 2, de par. Tem a segunda e vem seguindo a 12ª. Ele deveria ser muito bom no arar. Eu nunca arei terra com animais, mas eu acho que arar com 12 juntas, 12 parelhas, deve ser algo fenomenal. Deve ser algo muito experiencial. Deve-se ter muita experiência para você arar com 12 e mesmo assim controlar as 11 com a 12ª. É uma questão de controle. É uma questão de experiência. As nossas experiências, desde quando nascemos, com quem é? Com quem são? Quando criança, temos experiências com nossos progenitores, com nosso pai, com nossa mãe. Quando crianças, nós somos envolvidos por uma necessidade, por uma dependência. Ontem eu estava conversando com a Márcia, não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu comentei assim com ela. Quando a mulher vem engravidar, geralmente ela não ama o filho. Porque a questão do sentimento do amor é algo construído. A mulher fica grávida, ela começa a imaginar, lógico, com o seu marido, ela começa a imaginar aquele ser que ela tem, que vai começar a depender dela. Você é um ser dependente? Você já dependeu de alguém? E você ainda depende de alguém. Se você não tiver um carinho das pessoas que estão em volta de você, você se torna uma pessoa desamparada. Você sente o desamparo. Necessitamos de amparo. Necessitamos dos outros. Ninguém é um ser único. Por mais que nos esforçamos às vezes, de uma forma talvez inconsciente, de não depender do outro, dependemos do outro. A máxima que Deus nos orienta para amar o próximo, Ele está dizendo assim em outras linhas, em outras palavras: você depende do próximo. Você depende do próximo e o próximo depende de você. Não tem como escapar isso. Isso é uma lei áurea. Você não nasceu do pirlim-pim-pim, de um passe de mágica. Você nasceu de uma relação. Você nasceu de uma necessidade entre homem e mulher. E nesse crescimento, quem te gerou? Talvez no começo, talvez não. No começo talvez não tenha tido aquele sentimento por você. Mas a pessoa que te gerou sabia que você necessitava dela. Necessitava do seu leite,
necessitava, quando você estava dentro das entranhas da sua mãe, você sugou energia dela. Ela necessitava do seu companheiro. Você era um ser dependente. E é um ser dependente. Você nasce, você é criança e continua sendo dependente. E o mais interessante é que você começa a fazer com que a sua mãe e seu pai tenha dependência de você, porque ele cria você. E começa a ter uma dependência emocional desde o início. Desde o início. Mas Mailton, onde é que está Eliseu? Calma aí que eu chego lá. Eu vou pegar já. Eliseu começa a ter habilidade, não com 12 parelhas de boi. Talvez ele comece a ter com 2, com um par. A sua prática em arar não começou com 12, começou com 2, ou talvez 1. E ele começou a depender do seu trabalho para sobreviver. Ele começou a ter envolvimento no seu trabalho. Ele ajudava os pais. Ele ajudava ali as pessoas que estavam ao seu redor. Com um certo tempo ele começou a ter mais outra parelha. Outro par de bois. Já começou a ter 2. 2 na frente, 2 atrás. E o tempo foi passando. Meu pai, eu preciso mais de 2. Eu consigo arar com 3 parelhas de boi. E foi passando um ano. Foi passando 2 anos. Eu estou conjecturando. Estou pensando. E ele foi tendo necessidade, dependência do seu trabalho. Porque ele ajudava os pais. Ele ajudava a sociedade. Ele ajudava a comunidade. Você cresce, é criança, torna-se adolescente. Você já tem um amor pelos seus pais. Você já tem um sentimento pelos seus pais. Seus pais por você já tem o quê? Já tem um amor enorme. Você já entende que existe um sentimento. Sentimento é reciprocidade. Sentimento é dependência. Sentimento é envolvimento. Sentimento é doar. Sentimento é receber. Aleluia. Havia uma relação entre Eliseu e as juntas de boi. Havia uma relação de dependência entre Eliseu e as juntas de boi. Em um certo momento, ele já estava lá com a sua 11ª, 12ª, já estava hábil, já tinha muita habilidade em arar a terra. Chega alguém e joga sobre ele um manto. Ele, por entender do que se tratava, fala assim, ó, deixa eu voltar, dar um beijo no meu pai. E dar um beijo na minha mãe. Aí ele volta. Só que é interessante que a escritura diz assim, ó. Ele pega as juntas de boi, mata, pega a madeira, e com a madeira assa os bois, dá para a sua comunidade, entre os seus familiares também. Eu penso que matar 12 juntas de bois, eu acho que não é da noite pro dia. E comer isso e fazer aquela festança, não é da noite pro dia.
Eliseu era dependente das juntas de boi, porque ele arava. Era algo que estava nele. Era algo que estava enraizado. Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque além de nós sermos dependentes, quando nós não somos retribuídos com as nossas necessidades emocionais, nós adoecemos. Elias estava doente. Elias estava doente. Elias precisava de um companheiro que estivesse ali do seu lado a lado, para continuar com aquilo que Deus estava querendo. Tanto é que quando Deus fala para Elias, olha, unge Eliseu, que ele vai lhe substituir, não foi substituído da noite para o dia. Elias já estava cansado emocionalmente de lutar diariamente, cotidianamente com Acabe e Jezabel, com Israel. Elias precisava de alguém para compartilhar as suas angústias. Porque o ápice da angústia de Eliseu, o ápice da depressão, da necessidade, foi quando ele se joga, ele entra na caverna. E ali ele perde a morte. Ele não tinha ninguém para conversar. Ele não tinha ninguém para desabafar. Eu faço um trabalho em uma clínica de adictos, de drogados, de pessoas que se entregaram à cocaína, ao álcool, ao crack, a todo tipo de droga. E algumas são crianças de 15 anos, a pessoas idosas de 78 anos. E nas suas falas, conforme eles vão falando, como eu sou muito curioso, eu pergunto, quais os motivos que levaram eles a se envolver nesse mundo? Ah, doutor, eu queria me divertir. Divertimento é o quê? Dependência de algo? De alguma coisa? Divertimento é dependência. Dependemos. No entanto, tem pessoas que não conseguem se enxergar, ou enxergar as situações que eles se envolvem e buscam outros meios. Peço para continuar, dou escuta novamente, e a pessoa vai falando, às vezes por 10 minutos, 15 minutos, meia hora. E nas entrelinhas da fala, você vai ver que o real motivo do seu envolvimento não era um prazer de estar se divertindo. É porque alguém não deu escuta para ele. Glória a Deus, glória a Deus. E quando eu falo esse alguém, eu estou falando família. Você nunca se decepciona com alguém de fora. Você se decepciona com alguém de perto. Por que eu estou falando isso? Quando as pessoas vinham para Jesus, quando as pessoas se chegavam a Jesus, Jesus não procurava um histórico dela.
Jesus não pedia para ela, ó, me conta por que você está nisso. Me conta por que você tem um fluxo de sangue. Me conta por que você está cego. Quando a pessoa falava, ok. Me conta por que você está leproso. A pessoa chegava e falava, eu quero ser curado. Me cura. Jesus falava assim, eu quero ser limpo. Quando você está num ambiente desses, que as pessoas estão necessitando emocionalmente de você, de uma palavra, e principalmente de uma palavra de fé. De fé. Porque elas estão dependentes e são dependentes. Eu sei que nós temos os nossos problemas diários. Eu sei que eu tenho meu aluguel para pagar. Eu sei que eu tenho minha preocupação com o trabalho para que eu possa me alimentar. Mas a minha incumbência, a sua incumbência, a minha necessidade, ou melhor, a minha responsabilidade é a sua, como servo de Deus, como pessoas que conhecem o Evangelho, é orar por essas pessoas, sentir na pele. Eles não têm condições de sair de lá. Eles precisam do Espírito de Deus. Glória a Deus. Eles dependem do Espírito de Deus para sair. E quem é o Espírito de Deus? Porventura não é Ele que quer que tirar justamente de um local que nós estamos presos, acorrentados, para que o nome dele seja glorificado? E para que ele possa agir, depende de quem? Ele depende. Ele não vai entrar lá do nada, não. Ele depende de alguém para falar. Olha a dependência aí. A Bíblia diz o seguinte, olha, se vocês não falarem, Deus vai fazer com que as pedras falem. Amém. Logo, ele depende. Se ele depende, olha só o nosso estado de grandeza. É isso mesmo. Estado de grandeza. Porque ele depende da gente. Não é questão de soberba. É questão de responsabilidade. Você já olhou para o seu vizinho, para aquela pessoa que às vezes passa por você, necessitada de uma palavra, e você olha para ele e para ela com desprezo? Já parou para analisar? Quantas vezes você vem na casa do Senhor pedindo uma palavra, e Deus, pela misericórdia dele, dá uma palavra, porque você depende da palavra para sair daqui animado, animada. Mas quando você sai daqui, você esquece que tem alguém que às vezes puxa um assunto com você, mas você não consegue dar escuta. Você não consegue compreender o que essa pessoa quer falar. Às vezes ela só quer, sabe o quê? Só desabafar. E às vezes você fala assim, eu não sou pinico. Deus, aleluia. O mal do século que você já deve ter escutado. Depressão, né? O irmão, o pastor que estava aqui, ele falou assim, Jesus dá saúde mental. Dá saúde mental. Somos privilegiados de estar aqui. Somos privilegiados por estar aqui. Você já procurou abrir
seus olhos espirituais e analisar quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão doentes espiritualmente, estão doentes mentalmente, por falta, que são dependentes, mas não tiveram a pessoa que desse atenção. Elias precisava de atenção lado a lado. A primeira providência, uma delas, quando Deus vê a necessidade de Elias de ter uma pessoa para que possa acompanhá-lo, ia ser um substituto, mas ele precisava de alguém para conversar com ele. Ele precisava de alguém para escutá-lo. Aleluia. E Eliseu foi esse alguém. Eliseu, ele tinha uma carga, ele tinha experiências no arado. Só que Eliseu quis fazer o seguinte: olha, eu vou tirar tudo isso de mim. E a forma que eu tenho de tirar isso é em comunhão com meus irmãos, é em comunhão com minha família. Porque foram experiências que eu adquiri com uma parelha, com 2 parelhas, 3 parelhas. Foram experiências que eu adquiri. E experiências são marcas. Amém. Tem marcas boas e marcas ruins. As cicatrizes, geralmente, nós correlacionamos ela com sofrimento.